Segunda Reis 4, a partir do versículo 18. Mas antes, vamos só recordar como essa mulher vivia. Quem era a mulher sulamita, né? Ela era uma mulher rica, que diz a palavra, com bens. E ela e o seu marido diz na palavra que o seu marido já era idoso, eles não tinham filhos. E todas as vezes que Eliseu, que era naquele tempo profeta no meio do povo de Deus, né? E ele era considerado como de fato o homem de Deus. Digamos que é tipo algo, como a gente pode dizer, tipo um status para aquele tempo. Ele era o profeta reconhecido, muito reconhecido nas redondezas, nas regiões. E ele era considerado como homem de Deus. Então, quando aquele homem falava, as pessoas consideravam que era o próprio Deus que falava. Então, quando o profeta Eliseu abria a boca para falar qualquer coisa, para dar uma direção, levantava as suas mãos, ele era considerado como a própria boca de Deus no meio do povo. E a história vai contar que todas as vezes que Eliseu passava pela cidade daquela mulher, ela hospedava aquele homem, ela dava um café para ele, né? Ele e o seu marido os recebiam, né? E ele se assentava com eles, tomava café, e ela fazia sempre isso, até que ela teve uma ideia, né? Eles eram ricos, né? Eles tinham bons recursos. Ela disse para o seu marido: que tal a gente preparar um quarto para o homem de Deus aqui na nossa casa? Que tal a gente preparar um quarto, levantar tijolo, botar uma cama, lamparina, deixar o ambiente, né, seguro, o ambiente agradável, para que todas as vezes que ele passe pela gente, ele possa ter um lugar para descansar, um lugar para ficar. Seu marido concorda, eles fazem isso, eles, né, constroem esse quartinho aconchegante, confortável para o homem de Deus, para o profeta Eliseu. E todas as vezes que o homem de Deus, o profeta Eliseu, passava por eles, tomava aquele café gostoso e ia para o quarto que aquela família tinha construído. E num determinado momento, depois de tanto tempo, aquela mulher, aquela família, né, fazer isso, ter aquele cuidado com ele começa a querer retribuir aquela mulher pelo favor, pelo cuidado que ela tinha com ele. E ele começa a tentar investigar o que ele poderia dar para aquela mulher, o que ele poderia abençoar aquela mulher. E aí Geazi, que era um dos seus servos, né, o seu aprendiz, digamos assim, ele diz: ela não tem filhos. E o marido dessa mulher já era idoso, como eu falei, e a palavra diz sobre isso. E aí, um determinado momento, Eliseu declara, profetiza sobre a vida daquela mulher um filho. E naquele momento, quando Eliseu ele libera essa palavra de Deus sobre a vida da sulamita, a palavra diz que ela diz assim: não fale isso não vai acontecer, né? Eu nunca pedi nada relacionado a isso, enfim. E Eliseu falou: daqui um ano, depois que ele liberou aquela palavra, daqui um ano eu vou voltar e você vai estar com esse filho aí, né? E assim foi. Passaram-se um ano e adivinha? Ela estava com o seu filho. E a primeira coisa que eu queria ressaltar antes da gente ler é que em nenhum momento aquela mulher pediu um filho. Nenhum momento ela desejou, a Bíblia não deixa isso claro. Pelo contrário, quando ele vai profetizar e liberar uma palavra sobre ela, ela diz: não, meu Senhor, não faça isso, não. Mas ele libera aquela palavra. E a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, que Deus ele é fiel, sempre. Mas existe algo que a palavra de Deus diz sobre a nossa fidelidade no pouco. A nossa fidelidade no pouco. Aquela mulher servia a Eliseu, não era para ganhar nada em troca. Lembra? Ele era o homem de Deus. Quando ele falava, quando ele abria a boca, era o próprio Deus falando, através da sua vida. Mas aquela mulher, ela não servia, ela não criou quarto para ele, ela não construiu, levantou, decorou aquele quartinho para ele porque ela queria algo em troca, não. Ela simplesmente fazia isso porque ela sentia que todas as vezes que aquele homem passasse, era necessário um lugar para ele descansar, um lugar para ele estar.
Ela nunca fez isso querendo algo em troca de Eliseu. Só que todas as vezes que nós somos fiéis no pouco, no muito Ele nos colocará. Então, ela recebeu algo que ela não esperava. Então, todas as vezes que aquela mulher recebia aquele profeta, ela não recebia porque queria algo em troca. Ela era fiel no pouco dela. O que ela podia oferecer para ele? Um café. Um bom café. Com certeza um bom café, porque a palavra diz assim, que ela era rica. E depois, vou preparar um quarto para ele, um bom quarto para ele. Nós vamos construir, vamos levantar tijolos, ou seja, era um quarto mesmo. Só que, de repente, ela recebe algo que ela não esperava. E deixa eu te dizer uma coisa. Não somente nesse mês que nós estamos, no mês da família, mas em todo tempo na sua vida, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. A gente que não é. Mas Ele é fiel. E todas as vezes que nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca no muito. Porque Ele sabe que o nosso coração não está naquilo que Ele dá. Eu sempre repito isso. Então Ele sabe que se Ele nos der mais, o nosso coração vai permanecer nele. Permaneça fiel no pouco que o Senhor te deu. Permaneça fiel com as pessoas que o Senhor te deu para caminhar e para estarem ao seu lado. Permaneça fiel nesse pouquinho aí que você acha que tem, sem esperar nada em troca. Simplesmente seja fiel. E quando Ele desejar e quiser, no muito, Ele nos colocará. Foi assim na vida da Sulamita. Ela nunca pediu um filho, mas ela recebeu um filho para a alegria dela e da sua casa. Obrigada. Porque, gente, filho traz alegria para casa. Pega uma casa sem criança e pega uma casa com criança. Até naqueles dias que a gente está assim, né, para baixo, a criança está eufórica, alegre, para lá e para cá, brincando e tal, não é? Porque criança traz um ambiente diferente. Elas são puras, elas são, sabe, verdadeiras. E aquela mulher recebeu um filho depois de 1 ano da palavra liberada. Mas no meio do caminho, aconteceu uma coisa que ela não esperava. Vamos ler agora 2 Reis 4, no versículo 18. Vai dizer assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para quem, gente? Para a mãe dele. 20, o servo pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Dá uma pausa aí. Gente, não sei se é só lá em casa, mas as mamães que estão aqui, quando os nossos filhos começam a passar mal, quem eles querem? A mãe, não é? É a mãe. E o pai, tadinho, não é porque o pai não sabe cuidar não, não é isso não, né? Não é porque o pai não sabe cuidar não. Mas é porque são funções diferentes mesmo. A Bíblia vai dizer que o pai falou assim: leva ele para a mãe, porque o pai estava o quê? Trabalhando. O pai estava trabalhando. E ali no campo, enquanto ele trabalhava, ele virou para o servo e disse: leva lá ele para a mãe dele, porque ele está sentindo muita dor. Gente, imagina aquela mulher pegar aquele menino cheio de dor, sem saber o que fazer, sem saber o que ele estava tendo. E a palavra diz que ao meio-dia, aquele menino morreu nos seus braços. Aquela mulher pega o corpo do seu filho, ela coloca ele em qual quarto? No quarto do homem de Deus. Guarda isso. Ela poderia ter colocado aquele menino no quarto dela, dos pais. Ela poderia ter botado o corpo daquele menino no quarto do menino. Ela era rica. Ela tinha com certeza uma casa muito boa. Com certeza aquele menino tinha um quarto para ele. Mas ela pega o corpo daquele menino e coloca no quarto do homem de Deus. Vamos continuar lendo
no versículo 30. Perdão, no versículo 30 não, no versículo 21. Vai dizer assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ao invés dessa mulher chorar pela vida do filho dela, ela teve forças de pegar uma jumenta, um servo, e ir até onde? O homem de Deus. Porque ela acreditava que do homem de Deus sairia uma palavra de vida para o seu filho. Às vezes o que parece morte para a gente, o que parece luto, o que parece ter fim, o que precisa é de um posicionamento nosso. Ao invés da gente se prostrar e chorar, é se levantar e ir até Deus. É se levantar e ir até a pessoa certa. Aquela mulher tinha acabado de perder o seu filho, mas ela teve forças para ir até o homem de Deus e pedir para que ele fizesse algo sobre ele. Agora, muito interessante, como eu falei, ela pega aquele menino e coloca no quarto do homem de Deus. Sabe por quê? Ela tinha uma convicção de que ela ia trazer aquele homem. Ela tinha uma convicção de que aquele homem iria. E para onde que aquele homem iria? Aonde que aquele homem iria entrar? No lugar dele. Ela preparou um quarto para ele, aquele quarto era dele. Ela não colocou aquele menino no quarto dele que eu digo do menino, ou dele, da mãe, do pai, mas do homem de Deus, porque ela tinha uma convicção: eu vou buscar o profeta, e ele vai entrar aqui nesse lugar que é dele, eu não vou voltar sem ele. Uma convicção que encheu ela, sabe, encheu seu coração com certeza de muita fé. Não foi um comportamento ou uma decisão desesperadora, porque a palavra de Deus, ela é intencional. Ela tinha convicção da palavra que Deus havia liberado sobre a sua casa. E a palavra de Deus liberada sobre a sua vida é que ela teria um filho. É de que ela geraria e teria um filho. Então aquela mulher larga tudo. E ela vai até o homem de Deus com essa convicção. E no versículo 30, diz assim, ó: mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Aquela mulher chegou no encontro de Eliseu. E Eliseu avistou ela de longe e falou para o seu servo, né, para Geazi: Geazi, vai até aquela mulher, olha, é ela, eu estou vendo, é ela. Vai até ela e pergunta se está tudo bem. Procura saber o que está acontecendo. E aí Geazi vai, chega, ela pergunta, ele pergunta para ela, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem, nós já conhecemos, alguns de nós, está tudo bem, mas eu quero falar com o homem de Deus, né? E chega ali, ela começa a dizer para Eliseu o que tinha acontecido. E ela diz: eu não te pedi um filho. Quem liberou? Quem foi que liberou um filho para mim? Foi o próprio Deus, foi a palavra de Deus. Foi a própria palavra do Senhor, e ela tomou posse daquela palavra. E ela disse: não, Geazi vai lá, ele vai levar o meu cajado, vai levar o meu manto e tal. E ele libera Geazi. E ela diz isso aqui que nós acabamos de ler: eu não saio daqui. Eu só vou sair daqui quando você for comigo. Gente, e às vezes falta esse posicionamento na nossa vida, assim como na vida da sulamita. A gente entrar num lugar, a gente entrar num meio em que nós temos convicção de que Jesus, Ele sim pode fazer, e nós não sairemos daquele lugar enquanto Ele não for conosco, enquanto Ele não fizer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Sabe por que ela foi insistente? Porque ela creu na palavra liberada. Aquele homem era a boca de Deus naquele tempo, e ele disse: você terá um filho. Ele liberou essa palavra. Então ela entendia que a palavra de Deus liberada sobre a sua vida não era para a morte. Então sim, ela pegou o
seu filho, colocou no quarto do homem de Deus com essa convicção: ele vai vir aqui, porque eu creio na palavra liberada. Ela vai até o encontro dele e diz: você pode mandar Geazi, você pode mandar os servos que quiserem, mas eu só saio daqui se você for comigo. Não saia do lugar da oração e do clamor enquanto você não ver a atuação de vida acontecer na sua casa. A sua luta e a minha luta não é contra as pessoas, não é contra o seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, não é. Ela tomou posse da palavra e ela falou: daqui eu não saio, eu só vou sair quando você for comigo. A palavra diz que Geazi foi na frente, e quando Geazi chegou lá, ele fez exatamente o que Eliseu pediu para ele fazer. Colocou o cajado na cabeça do menino, né? Jogou o manto lá e nada do menino ressuscitar. E aí ele entra no seu quarto, no ambiente que é dele. Eliseu chega, fica sozinho com Geazi. E ali a palavra diz que ele deita sobre o menino, declara vida, e aquele menino não levanta. Ele levanta sobre aquele menino, começa a andar sobre o quarto, porque afinal aquele quarto era um ambiente diferente. Era um ambiente onde o homem de Deus dormia, ouvia a voz de Deus, descansava, se conectava com Deus. E ele começa a andar por aquele quarto, sabe? Igual às vezes a gente tem que fazer na nossa casa. Porque eu digo: Senhor, a minha casa é do Senhor. Ponto. É igual o quarto de Eliseu. A minha casa é cheia da presença de Deus. Mas quando alguma coisa está errada, a gente tem que começar a andar pela nossa casa e declarar: quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiz isso na minha cozinha, no quarto do Henrique, no nosso quarto, na sala, no banheiro, de madrugada, durante o dia. Senhor, esse ambiente é teu, e eu vou andar pela minha casa, porque aqui a presença do Senhor que prevalece. E a palavra diz que Eliseu começou a andar por aquele quarto, né? E começou novamente a orar por aquele menino. E o que acontece? O menino levanta, o menino ressuscita, o menino acorda. Mas se aquela mãe não tivesse ido ao seu encontro, e mais do que ir ao encontro de Eliseu, se ela não tivesse insistido, permanecido, posicionada, aquele homem não sairia do lugar onde ele estava. Muitas coisas só vão acontecer por causa da nossa insistência. Mas aonde? Aonde, Dinha? Na nossa insistência aonde? Como? No muito falar, no muito gritar, no muito obrigar? Não! Na oração. Na oração. Aquela mulher estava ali com seu filho morto. E ela falou para o marido dela: ó, calma que eu já volto. Me dá o que eu preciso e eu já volto. Ela se colocou no lugar, sabe, de morte e milagre. Porque o menino estava morto e o profeta podia fazer algo. E ela falou: vamos lá. Não, meu servo vai. Não vai não, você que vai. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, até você chegar lá. E às vezes o que a nossa família precisa é igual a Sulamita fez. A insistência, a permanência, de se colocar naquele lugar, naquela posição e não sair até que a palavra de Deus seja liberada. Dinha, mas isso é tão cansativo, isso é tão desgastante, é tanto tempo, já são tantos anos. Permaneça crendo na palavra de Deus. Permaneça crendo na palavra de Deus. Se Ele liberou uma palavra para a tua casa, para a vida dos teus filhos, creia na palavra de Deus e caminhe na palavra de Deus. A primeira coisa que ela falou foi, que ela falou para Eliseu foi: Eliseu, eu não te pedi nada, mas você liberou uma palavra.
creia na palavra de Deus liberada sobre a sua vida e sobre a sua casa. E permaneça como aquela mulher. No versículo 37 vai dizer assim, 37. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Ela estava do lado de fora. Ela estava de fora do quarto. No quarto só estava Eliseu, Geazi e o menino morto. Ela não estava vendo o que estava acontecendo. Quando aquele menino levantou, ela entrou. E a palavra diz que ela fez o quê? Se prostrou aos seus pés, curvou-se até o chão e pegou o seu filho. Não se engane. O seu posicionamento pode parecer que não está gerando nada, que não está acontecendo nada. Assim como aquela mãe estava do lado de fora do quarto. E o que ela podia fazer, ela fez. Ela foi até o profeta e ela trouxe o profeta. Mas o que acontecia dentro daquele quarto agora já não era mais com ela. Agora era com a palavra de Deus. E muitos de nós precisamos crer que Deus está fazendo algo no quarto fechado. Muitos de nós precisamos crer e tomar sobre nós essa convicção de que nós estamos fazendo o necessário e Ele está fazendo o que tem que fazer naquele quarto fechado. Porque já não é mais com você, já não é mais comigo. Ela fez tudo o que ela podia e ela levou aquele homem. Mas daquela porta em diante, no quarto do homem de Deus, era com o próprio Deus. Faça o que você tem que fazer e deixa Deus fazer como Ele tiver que fazer. Mas não deixe de fazer a sua parte. Seja posicionado, seja posicionada. Acredite na palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você abrisse comigo agora em Mateus 15. A partir do versículo 1. Nós vamos permanecer em Mateus 15, então não fecha. Mateus 15. Nós vamos ler sobre a vida de uma outra mãe, agora no tempo de Jesus. Que agora, o próprio Filho de Deus andava sobre as multidões. O próprio Filho de Deus agora, de fato, demonstrava o poder de Deus. Antes dele, o Senhor se movia com os profetas. O Senhor fazia através dos profetas. Mas depois que o Filho de Deus nasceu, se revelou, agora ele expressava o poder do Pai. E Mateus 15, no versículo 1, vai dizer assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Dá uma pausa aí, a gente vai continuar no versículo 4. Era uma tradição mesmo. Todas as vezes que eles comiam, eles deveriam lavar as suas mãos, porque era como se eles estivessem impuros. Não por causa de sujeira, nada disso não. Mas eles tinham uma tradição de que aonde eles andavam, por meio das pessoas, gentios, pessoas que não eram do povo de Deus, era como se eles estivessem sendo sujos, impuros. Então eles tinham essa tradição de antes de comer lavar as mãos, literalmente lavar as mãos. Era de fato uma tradição. E eles estavam questionando Jesus por isso. Por que antes de comer eles não lavam as mãos? Aí Jesus começa a trazer um pouco de uma outra tradição sobre eles. Versículo 4 vai dizer assim: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhes dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim,
Por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Dá uma pausa, vamos retornar ali. Eles trazem esse questionamento a Jesus. Lavar as mãos, não lavar as mãos, por quê? Por que não? E aí Jesus diz, tá, vocês seguem as leis, e a lei diz que vocês devem honrar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês dizem que toda oferta que vocês poderiam ajudar, por exemplo, os seus pais, vocês dedicam ao Senhor. E se tiver que ver os seus pais passarem necessidade, vocês vão deixar. Aonde entra Deus nisso? E Jesus começa a questionar eles, porque eles começam, sabe, diante de tanta hipocrisia, a falar coisas que eles não vivem. Eles só ditavam regras, e a lei. E na hora de fato vivê-las, eles não viviam. Eles viviam como cegos, como hipócritas. Algo que às vezes pode parecer duro que eu vou falar, mas que talvez a gente cometa o mesmo erro. A gente sabe como devemos cuidar da nossa família. A gente sabe qual é o certo a se fazer, como falar, como não falar, como cuidar, quando não cuidar. Sabe, a gente sabe qual é o certo. E a gente fala e transparece e demonstra o que é o certo. Mas na prática a gente está igual esses hipócritas. É só fala. O testemunho não bate com a fala. O cuidado com os nossos não bate com o que nós falamos, com o que nós acreditamos. E Jesus, ele começa a trazer esse contexto familiar. Enquanto eles estavam preocupados se eles tinham que lavar as mãos ou não, Jesus estava preocupado que eles obedecessem e vivessem o que a palavra dizia, o que a lei dizia. Jesus não veio quebrar lei nenhuma, Jesus veio cumprir e trazer liberdade. E Jesus fala, vocês dizem que devemos honrar os nossos pais, mas vocês não os ajudam, porque dizem que está servindo a Deus, dando o que vocês têm só para Deus, e deixando os seus de lado. E aí Jesus fala, vocês são hipócritas. E isso é muito grave, porque às vezes nós estamos como os hipócritas. Sabemos o que é para ser feito, sabemos como devemos agir e nos comportar, sabemos que devemos perdoar, pedir perdão, respeitar, amar, honrar, mas não fazemos isso. Demonstramos que somos bons maridos, boas esposas, boas mães, bons pais, bons filhos, mas na prática é tudo hipocrisia, porque a gente fala uma coisa e vive outra. E Jesus continua a falar. No versículo 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: vem cá, multidão, ouçam e entendam. Jesus queria que eles ouvissem e entendessem. Porque, gente, às vezes o que a gente fala, a pessoa ouve, mas não entende. Você entendeu? Entendi. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a pessoa já está fazendo tudo de novo. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu absolutamente nada. A palavra de Deus é para ser ouvida e entendida, para que você viva verdadeiramente a palavra e não viva como um hipócrita. Ele disse para a multidão, ouçam e entendam. Vocês precisam entender isso. Versículo 11, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o tornará impuro. Versículo 12, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, né, Jesus? Versículo 13, ele respondeu,
Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Eu não quero ser cega, meu amado. Eu não quero caminhar também com gente cega. E você? E ele continua dizendo no versículo 15, então Pedro pediu-lhes, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus falando, né? Versículo 17. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Jesus estava dizendo, enquanto eles estão preocupados se a gente está lavando a mão ou não para comer, eu estou preocupado com o que sai do coração de vocês. Porque é o que sai do coração de vocês que revela a impureza que existe em vocês. O que entra, o que se come, vai para o estômago e ele diz, é expelido. E é mesmo, né, gente? Mas agora, o que sai, não o que entra, o que sai, revela como vocês são. O que sai, revela a atitude, a decisão, o comportamento, o caráter de vocês. Porque o que sai da boca de vocês, demonstra e mostra como está o seu coração e a sua mente. Então vocês não devem se preocupar com lavar as mãos ou com o que vocês estão recebendo, mas com o que está saindo de vocês. Com o que está saindo. E para que a gente não seja como esses hipócritas no tempo de Jesus, a gente tem que se preocupar com o que sai da gente. Às vezes nós não vemos algumas coisas acontecerem na nossa casa, porque falta testemunho. A gente não vê algumas coisas acontecendo entre os nossos, porque falta testemunho. Porque o que sai da gente é tão impuro, que até quem está perto não quer estar perto. Às vezes o que sai da gente é tão podre, é tão ruim, que distancia as pessoas que estão ao nosso redor. O que sai de você? O que sai da sua boca? O que sai das suas palavras? Tem épocas que eu tomei sem paciência. Ah, Jesus me perdoa. Acho que a gente tem que ter paciência. É fruto do Espírito. A gente tem que procurar. Mas a gente é ser humano, né? Então às vezes tem época que eu estou um pouco sem paciência. E principalmente uma época específica, né, mulheres? E aí, Jesus, essa época é tão difícil ter paciência. Essa época é tão difícil. E a gente está cansada, sabe, de ficar ouvindo nenenê, sabe? A gente fica cansada. A gente está no nosso limite às vezes. Mas também às vezes, porque a gente está assim, sai muita coisa ruim da gente. Sai muita coisa ruim da gente. Precisamos rever o que sai da gente. Quais são as palavras que liberamos? A mesma coisa vocês, homens. Revejam o que sai da boca de vocês. Revejam o que vocês falam, o que vocês liberam, o que vocês, sabe, deixam solto no ar. Porque o que sai da gente revela o nosso coração. E se nós queremos viver mudanças, a mudança precisa acontecer na gente primeiro, dentro da gente. Para que a gente não seja como os hipócritas daquele tempo, mas de fato viva a palavra de Deus.
E aí no versículo 21 vai dizer: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A mulher cananeia não pertencia ao povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Israel. Então ela não era original de Israel. E a palavra de Deus vai continuar dizendo no versículo 23: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu àquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Imagine a cena. Jesus acabou de falar: olha, eu não posso te ajudar, não posso. E ela se prostrou e disse: Senhor, por favor, me ajuda. E a palavra vai continuar dizendo: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher, de fato, não era de Israel. Ela não era o povo, ela não pertencia ao povo de Israel. Mas ela tinha uma convicção: eu vou até alguém que eu sei, porque eu estou ouvindo boatos. Lembra igual a mulher sulamita? Eu vou até alguém que eu sei que pode fazer alguma coisa. E ela vai, ela já chega dizendo: Senhor, a minha filha está endemoniada. Por favor, me ajuda. E ele de primeira diz: não posso te ajudar, não posso te ajudar. Mas o primeiro não que ela recebe não paralisa ela. O primeiro não que ela recebe não deixa ela frustrada. Pelo contrário, ela insiste. Igual a sulamita: não, o meu servo vai. Não, vai você. E a mulher cananeia diz: não, por favor, me ajuda. Se prostrou. E ele diz: eu não posso te dar nada. Eu não posso. E a palavra diz, eu lembrei logo do Levi, né? Eu tenho um cachorrinho que se chama Levi, gente. É um shih tzu gostosinho, lindinho demais. Eu lembrei do Levi. Ele não pode comer a nossa comida. Não pode. Ele tem a ração dele, o petisco dele. Ele não pode. E lá em casa a gente realmente dá só ração e petisco, tudo animal. A gente não faz, né? Tem gente que faz e tal, a gente não faz. Então a nossa comida é nossa. Mas, gente, ele fica o tempo inteiro ao nosso redor quando a gente está comendo, esperando alguma coisa. Se a gente estiver comendo alguma coisa no guardanapo, quando a gente amassa o guardanapo, ele acompanha aquele guardanapo de um jeito que, se a gente faz assim com a mão, levanta, ele levanta a cabeça. Se a gente desce o guardanapo, ele desce a cabeça. Se a gente vai para cá, assim, com o guardanapo amassado, sem nada. Porque ele está esperando a migalha. A migalha. Aquela mulher se colocou diante do Senhor como um nada. Mesmo que seja quase nada, eu vou ficar aqui, porque eu sei que de você pode sair algo. Mesmo que eu seja tratada como uma cachorrinha, mesmo que eu seja tratada como alguém que não é digna, eu vou continuar aqui, porque eu sei que o pouquinho que você pode liberar pode fazer algo lá na minha filha. O primeiro não que ela recebeu não foi suficiente para ela parar. E às vezes, o primeiro não que a gente recebe do Senhor, não estou falando dos homens, eu estou falando do próprio Deus. Deus não faz, Deus não deixa o milagre acontecer. O primeiro não já é suficiente para a gente não insistir. Mas aquela mulher cananeia, ela insiste, assim como a sulamita. Assim como a sulamita. E deixa eu te dizer uma coisa: não deixe que a primeira frustração, que o primeiro não, que a primeira pancada, sabe,
que a primeira decepção tire a sua fé do que Jesus pode fazer. Porque Jesus pode fazer. E aquela mulher tinha essa convicção, aquela mãe tinha essa convicção. Mesmo que eu seja a menor dessa casa, eu posso, sabe? Eu posso ter o menor, do menor daquilo que você pode me oferecer, Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé vai curar a tua filha. E a palavra diz que a filha dela foi o quê? Curada. Sabe por quê? Mais uma mãe, mais uma mulher que entendeu que valia a pena se posicionar e interceder. Era isso que a sulamita e a cananeia tinha, sabe, em comum. Cada uma numa época diferente. Uma no tempo dos profetas, a outra no tempo de Jesus na terra. E sabe o que eu quero te dizer com isso? O nosso Deus permanece sendo o mesmo. No tempo dos profetas ele fazia, no tempo de Jesus ele fazia, e nos dias de hoje ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Ele continua fazendo milagres, curando, transformando, salvando, libertando. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. O nosso Deus não mudou. O tempo mudou, o mundo mudou, as circunstâncias mudaram, sabe? É diferente o tempo que a gente vive hoje para o tempo da sulamita e para o tempo da cananeia. Mas o nosso Deus é imutável, Ele não muda. As estações mudam, as estações passam, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua permanecendo, Ele continua, meu amado. O que precisa, sabe, acontecer na gente é o nosso posicionamento. Você vai fazer, você vai ser, mesmo se Ele disser não. Você vai permanecer, você vai fazer a sua parte. E você se colocou num lugar diante de Deus, pela sua casa, pela sua família. E meu amado, você tem que fazer o que cabe a você. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E deixa eu te dizer uma coisa. Quem é você nessa história toda? Sabe? Quem é você nessa história toda? Quem é Dinha nessa história toda? Como está a nossa casa, sabe? Eu volto a repetir, a sua luta não é contra os seus familiares, sabe? A gente tem que repetir isso às vezes, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Que a gente tem dificuldade de entender? Porque se a gente entendesse isso, os conflitos da nossa casa seriam menores. As brigas seriam menores. A gente agiria de outro jeito, de outra forma. Mas a gente pensa que às vezes o problema é o outro. E às vezes é também, tá, gente? E às vezes é. E às vezes é você também. Só que no mundo espiritual, a gente não trava batalhas com pessoas. A gente trava batalhas e a gente luta batalhas com o poder das trevas. Você não vai mudar a história da sua família discutindo, brigando, forçando, obrigando. Não. Você vai mudar, como fez a sulamita e a cananeia. Você vai até o Senhor. Você vai se posicionar e você vai insistir, persistir, crendo na palavra que foi liberada na sua vida, na vida da sua família, e vai perseverar até algo acontecer. Até algo acontecer. O problema é que às vezes nós olhamos para um lado e para o outro, e a gente
Observa A, B, C, D, né, da nossa casa, nossa família, ao nosso redor. A nossa visão tá aqui, ó, no que é plano. Tá aqui, ó. O problema é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa. O problema é isso aqui. Mas no dia que a gente entender que nesses momentos a gente tem que levantar a nossa cabeça e olhar para o Senhor vai nos dar misericórdia, compaixão, empatia. E a gente vai olhar para os que estão ao nosso redor como Ele olha. A gente vai olhar para a gente como Ele nos vê. Mas o problema é que a gente está com a visão plana. Com a visão plana aqui, ó. Mas levante hoje a sua cabeça para o Senhor. Faça como a sulamita. Vai até o homem de Deus. Leva ele para o quarto. E diz: Senhor, agora é contigo. Mas eu estou fazendo a minha parte. Faz igual a mulher cananeia. Seja humilhada, sabe? Receba não. Mas insista, porque Jesus é fiel. E Ele sim, Ele cumpre a sua palavra. Seja fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. Seja fiel no pouco. Se você ama sem esperar nada em troca, calma. Calma. Se você se coloca na brecha por alguém sem esperar nada em troca, calma. Calma, Ele é fiel. Ele é fiel.